O organismo humano tem a capacidade de se defender sozinho de diversas doenças. Porém, por fatores ainda não conhecidos associados à genética, o corpo agride a si mesmo, como faria se houvesse algum problema a combater. Esse fenômeno se chama doença autoimune, e uma das enfermidades autoimunes é a polimiosite. A polimiosite é uma patologia autoimune, uma doença autoimune que leva à inflamação dos músculos do corpo. Então, é uma doença que o próprio organismo produz por ele perder a tolerância imunológica, que a gente chama. Então, o que é isso? A gente tem um controle de qualidade. Todas as nossas células, os nossos órgãos, diariamente são reconhecidos por nós mesmos, né? Eventualmente, ocorre uma perda dessa tolerância, desse controle, e o organismo ataca ele mesmo. Fraqueza muscular é o principal sintoma. Fraqueza muscular principalmente na cintura pélvica, que é no quadril, e na cintura escapular, que é nos ombros. Então a pessoa começa a perder a capacidade de subir escada, de levantar de uma cadeira rápido, de conseguir segurar no ônibus, por exemplo, ou de pendurar uma roupa no varal, né? Normalmente é simétrica, então acomete um lado e o outro ao mesmo tempo. Normalmente não é de uma vez, normalmente a gente fala que é insidioso, é lento, né? Não é tão lento assim, 1 ano, 2, mas a pessoa começa a perceber que determinadas atividades que ela fazia antes, ela para de conseguir fazer. Se a polimiosite é diagnosticada no início, o paciente tem chances de recuperar os movimentos. Mas, em alguns casos, os danos são irreversíveis. Em alguns raros casos, a paciente vai ter sequela, principalmente motora, de movimento, né? Não é uma doença que a pessoa não consegue movimentar, não porque o sistema nervoso dele, medula, parte cerebral, estão acometidas, mas porque a parte distal lá mesmo, o músculo, não tem força para contrair. A psicóloga Kátia Debelles é um caso raro da doença. Em 1996, no penúltimo ano do curso de psicologia, ela sentiu sintomas da doença sem saber do que se tratava. De repente, eu comecei a sentir umas dores nas pernas. É como se eu tivesse feito academia, sabe aquela dor assim de queimar? E comecei a procurar os médicos, né? Nenhum tinha um diagnóstico, nada. E eu comecei a cair. E a perder a força do meu braço na hora de dirigir. Kátia passou 3 meses fazendo exames que não apontaram nenhum resultado que explicasse as dores e as quedas, até que descobriu a origem dos problemas. O choque maior foi saber as consequências da doença. Que eu teria que ir para uma cadeira de rodas, devido assim, a não cair, né? Cair, machucar, e que era um tratamento muito chato de se fazer, principalmente da medicação, que é o corticóide. Mesmo com os movimentos limitados, a psicóloga estava determinada a terminar o curso de psicologia. Eu tinha um pensamento fixo, que eu não iria perder meu 10º período, eu não ia perder meu curso de psicologia. Kátia concluiu o curso, fez estágios e, depois de formada, nunca deixou de atender, fazer palestras, projetos e planos para uma vida mais normal possível. Ela sabe que a doença é degenerativa e não tem cura, e não esconde que enfrenta momentos difíceis. É muito difícil você ficar presa no seu corpo. Você quer uma coisa, mas ele não responde, porque você se torna um pedinte. Então, um copo d'água, pintei o meu cabelo, você pode servir meu jantar, me ajudei ao banheiro. Eu me lembro de uma vez que o João me perguntou se eu queria colocar a mão nos meus cabelos. Aí eu falei, mas como que você vai fazer isso? Aí ele segurou meu cotovelo e eu encostei no meu cabelo. Nossa, foi uma emoção, assim, da minha vida, sentir meu cabelo novamente. 4 anos depois da descoberta da doença, houve uma melhora no quadro de Kátia e a dosagem dos remédios diminuiu. A qualidade de vida aumentou e o cenário era perfeito para realizar outro sonho que ela tinha desde a faculdade, o de ser mãe novamente. Só que quando eu adoeci, o médico falou comigo, nem pensar. Então, acho que doeu mais ele falar que eu não poderia ter mais um filho do que ele avisar que eu ficaria sem andar. E numa visita de rotina, a médica constatou que eu já estava de 4 meses. Ele veio para mim assim como, acho que é um milagre da vida. O apoio da família foi fundamental para que ela nunca desistisse. Eu tenho uma família muito maravilhosa, porque eles me apoiaram demais, né? Eles me ajudaram muito. Eu não vou ficar na cama chorando, gritando,
se eu tenho tanta coisa ainda para fazer? Então eu quero ver a formatura do meu filho, dos meus netos. Então eu faço meus planos, assim. E eu mostro sempre o lado bom da vida. Né? Porque se você tiver motivos para chorar, todos nós temos. 24 horas. Né? Mas eu não vou ficar presa ao que me deixa desesperada. Muito alegre, conta caso, se envolve com todo mundo. Então parece que não existe poliomielite na Kátia. Eu não tenho o direito de não fazer nada por ela, de não apoiá-la, de não ajudá-la a fazer as coisas que ela não pode fazer hoje. A maneira com que a Kátia me dirige com alegria, isso me conforta, me sustenta. Eu tenho muito orgulho dela. Ela, tipo assim, mesmo nas dificuldades que ela sofre, ela quer viver mais. Entendeu? Isso eu admiro muito nela. Hoje, o tratamento de Kátia é feito com a manutenção dos medicamentos e atendimento domiciliar, que, segundo o médico José Francisco Zumpano, é importante para toda a família. O trabalho do médico clínico domiciliar é para que evite a internação, evite internações frequentes, para controlar o uso crônico dos medicamentos, e principalmente para tentar harmonizar e não permitir que aquela doença invada a família, para que não haja desarmonia. Eu examino, incentivo ao uso regular dos medicamentos. É necessário, às vezes, a presença do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, de outros profissionais que estão acostumados a lidar com esse paciente acamado e em casa, para que reestruture esse lar e mantenha a doença mais sob controle, e também que as pessoas saibam aceitar isso para ser feliz apesar dessas adversidades. A vontade de viver superou as barreiras de uma doença sem cura, de tratamentos dolorosos e de diagnóstico que tirariam a esperança de qualquer pessoa, mas não de Kátia, que em sua determinação decidiu que a vida precisa ser aproveitada, mesmo na maior dificuldade. Eu não vou entregar os pontos.